Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Saiba que é uma honra enorme, é um prazer estar aqui com vocês, tá trazendo mais informações para vocês nesse sabadão. Diz aí para mim, como que tá seu almoço? Papai do céu tá te abençoando? Deu uma vida para você acordar hoje, deu uma refeição na mesa, então agradeça a Deus. Deus é muito bom e a gente tem muito que agradecer a Ele. Apesar de todas as dificuldades, lembre-se que Deus não te dá um fardo tão grande que você não consegue carregar. Então vamos continuar na luta, vamos continuar sempre na batalha. Fala aí como é que tá o seu sabadão pra gente, que hoje a gente vai bater um papo. Eu vou trazer uma matéria aqui para vocês que eu vejo muito importante que a gente tem que analisar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu sei que o sabadão é um dia da gente tá alegre, tá feliz, mas tem algo importante que eu quero trazer para vocês. Acabou de sair no Jornal Nacional uma matéria que eu vou trazer aqui para vocês, que fala sobre o auxílio, sobre as novas medidas do governo. O que acontece? O governo, ele quer mudar as regras de pagamento dos precatórios. Está empurrando goela abaixo uma votação de precatórios, um verdadeiro calote contra o aposentado brasileiro e também o estouro do teto de gastos. Quais os fins? Puramente eleitoreiros. Só que, para pagar o novo Auxílio Brasil, que vai até 2022, o que o Bolsonaro e o Guedes fizeram? Vamos extrapolar o teto de gastos. E qual a previsão dos economistas? A previsão dos economistas é muito mais inflação. Ou seja, vai anular o benefício. Ou seja, se começar a pagar, a previsão é de que vai ter uma alta tão grande dos preços que o benefício vai ser anulado. E os aposentados vão ser impactados, porque o valor do benefício dos aposentados, o valor real do benefício, também vai despencar. Por quê? Porque com R$ 1.100 você não vai conseguir pagar água, energia, aluguel, comida, remédio. É isso. É isso. Vem cá, pequeno gafanhoto. Em 2018 teve a votação, em 2019 começou o novo governo. Hoje, em 2021, novembro quase, outubro de 2021, você compra as mesmas coisas ou o preço subiu demais? Você está comprando carne? Você está comprando comida ao mesmo preço? Não, mudou muito, né? Então, assiste comigo essa matéria que eu vejo de suma importância você entender um pouco mais sobre como as atitudes que vêm sendo tomadas estão impactando sobremaneira a sua vida. Assiste aqui comigo que eu vou colocar a matéria aqui para você. Na opinião dos economistas, os artifícios que o governo escolheu para conseguir dinheiro para o auxílio vão acabar anulando o benefício, porque alimentam a inflação e provocam um aumento de juros. São duas coisas que sempre atingem com mais força exatamente as famílias mais pobres. Segundo esses mesmos economistas, para conceder o auxílio, o governo não precisava desrespeitar o teto de gastos, nem deixar de pagar dívidas determinadas pela Justiça. Os economistas ouvidos pelo Jornal Nacional são unânimes em dizer: o governo escolheu os caminhos errados para tentar viabilizar os novos programas sociais. É uma saída mais fácil para esses políticos que têm uma visão de curto prazo do país, não têm um compromisso com trajetórias, vamos dizer assim, de médio e longo prazo. Que a gente vai lá, faz esse programa e aí depois vê como resolve. É uma armadilha, né, que com frequência o Brasil cai. E tem consequências muito graves. A economista Zeina Latifi e o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, explicam que a decisão do governo de furar o teto de gastos e deixar de pagar os precatórios, que são as dívidas do governo determinadas pela Justiça, abala a confiança do mercado e os rumos da economia brasileira.
Muitos brasileiros esperam anos, até décadas, pelo pagamento dessas dívidas. A gente está falando de uma política muito mal desenhada, sem nenhum esforço para contenção de gastos, pelo contrário, né? A PEC dos precatórios está aumentando ainda mais o espaço para gastos, com objetivos eleitorais e, portanto, ferindo as regras do jogo democrático. O teto de gasto foi feito para limitar despesas que o governo consegue controlar e eliminar do controle ou da inclusão no teto de outras que ele não tem controle. O abandono da lógica do teto de gastos, isso pode gerar dificuldades para tomar decisões de investir, tomar decisões de consumir. A taxa de juros vai subir mais. E esse economista diz que o impacto mais perverso dessa incerteza chega nos mais pobres. Eu acho que a gente talvez não esteja fazendo nenhuma coisa econômica nem social. A gente está criando uma grande incerteza que é ruim para todo mundo. Perde as finanças públicas, a economia, perde as pessoas, em particular os mais pobres. Então acho que a gente não está com uma boa agenda nem econômica nem social. O risco é de um efeito bumerangue. O dinheiro que deveria ajudar acaba perdendo valor por causa da inflação. As medidas que o governo anunciou nessa semana têm um efeito desfavorável sobre aqueles que irão receber o Auxílio Brasil. Por quê? Porque ao aumentar a taxa de câmbio e ter um efeito sobre a inflação, isso corrói o valor dos R$400 que estão prometidos pelo governo em 2022 e, obviamente, para o público em geral, não há essa avaliação de uma forma adequada, porque é um pessoal muito simples que, recebendo os R$400, vai perceber que a inflação subindo corroeu o poder aquisitivo desse dinheiro parcialmente. A vítima é sempre conhecida. É o cidadão brasileiro. A inflação, tal como ela está hoje, ela prejudica essencialmente as camadas menos favorecidas, porque é uma inflação que afeta essencialmente alimentos e energia. Portanto, energia tem a ver com transportes, alimento tem a ver com a cesta básica. Portanto, o pobre sofre mais. Na opinião dos economistas, o governo poderia aumentar o valor dos programas sociais, reduzindo os gastos não obrigatórios, as chamadas despesas discricionárias. É como no orçamento doméstico. Você não pode usar o dinheiro de contas essenciais, como água e luz, para bancar gastos extras, como uma reforma. Será preciso achar alternativas sustentáveis para dar conta de uma nova despesa. Há outras alternativas para bancar esse programa que não envolveriam toda essa gambiarra ao redor do teto. Um exemplo claro, emendas do relator. Por que a gente vai gastar 20 bilhões de reais com as emendas de relator? Por que a gente vai manter o fundo eleitoral para esse ano? A gente vai olhar para o conjunto de programas que tem no Brasil, a gente vai convencer que todos eles são meritórios, eficientes e que não tem nada para ser melhorado? Você precisa ser muito ingênuo para acreditar nesse tipo de coisa. As emendas parlamentares têm sido um recurso usado pelo governo Bolsonaro para agradar parlamentares da base e continuar com apoio no Congresso. A renúncia tributária, o governo não se mexeu nessa direção. A reforma administrativa para evitar os absurdos de despesa no setor público, então isso não seria benéfico para o país, a gente ganharia credibilidade. E o governo procurou um caminho populista, de segunda linha, que é muito desfavorável para o cidadão brasileiro. Com toda certeza, essa matéria representa muito bem o que está sendo feito pelo governo. Tá, beleza. Quer ajudar o povo? Corta gastos. Para que liberar 28 bilhões para deputados? Para que liberar milhões
bilhões para fundo eleitoral, o brasileiro está deixando de ser bobo. E ainda tem gente que me ataca dizendo que esse é o melhor governo, mais honesto, mais coerente e mais técnico que o Brasil já teve. Tá bom. Tem gente que acredita em fada, né? Qualquer um acredita no que quer. Beijo no coração e até o próximo vídeo.